eu tenho a sorte de ter essas pessoas como amigas que toparam vir aqui para conversar um pouco sobre o livro, mas principalmente sobre o que o livro traz e o que ele registra. É trabalho que registrou uma série de momentos dessa história recente, desses 50 anos, e especialmente dessa geração de grandes criadores em todos os segmentos da cultura, e que estão presentes em livros em forma de depoimentos sobre a obra. E no início me constrangeu um pouco publicar todos esses comentários sobre o que eu fiz, né? E o argumento que me convenceu a publicá-lo desta forma foi exatamente o argumento de que, para que se entendesse a história recente do Brasil, nesses vários segmentos da cultura, era preciso que esses textos servissem de apoio a estas imagens, invertendo todo o meu trabalho ao longo desses 50 anos. Sempre foi a imagem servindo a textos, né? E no caso do livro, agora, a gente inverteu isso. Então, eu vou passar em primeiro lugar para o Fernando, para que a gente fale um pouco do que foi a literatura brasileira nesse período, e em particular aquelas que eu pude ilustrar. Não foi possível publicar tudo, enfim, mas o Fernando tem uma boa ideia do que foi possível. Alô, boa noite a todos, todas. Obrigado pela presença aqui, obrigado pela honra, Lucas Andreato, ter me convidado para vir aqui para estar entre amigos, né, Laerte, que eu só vejo a gente se tropica aí pelos... De ato em ato. De ato em ato. São uma das poucas coisas boas desse golpe civil, esse golpe de ladrões, é que a gente começa a rever amigo que não via. Então vai do ato tal, vai da praça tal, tá lá. Laerte, por exemplo, a gente só se vê em entrada e saída de ato. E o Toquinho, eu tenho uma belíssima admiração, e de quem tenho uma enorme inveja, porque, segundo inúmeras testemunhas, joga mais sinuca do que o Cari Frita e o Rui Chapéu juntos. Eu, como sou um sinuqueiro amador, eu sempre falo, quero ver você derrotar o Toquinho. Vai ser difícil. Olha, falar do Elifas é muito complicado, então eu acho melhor concentrar um pouco na obra, nessa obra, que eu fiquei revendo no final de semana e vendo como olho viciado, né, com olho de jornalista. Estão vendo só os trechos do livro em que a arte do Elifas está diretamente associada ao jornalismo. Que foi o período em que a gente conviveu mais, eu e ele. Seja na antiga imprensa nanica, imprensa independente, seja na grande imprensa também, que a gente fez coisa junto na Veja, fez coisa junto na Repórter 3, pelo menos. Eu estava vendo que aquela capa que você faz do julgamento do delegado Fleury, que nós fizemos, nós montamos um julgamento do delegado Fleury, debaixo da ditadura, tinha meses que o Flávio tinha sido assassinado, e você fez uma capa lindíssima, que está no livro. Então eu fiquei só olhando praticamente com o olho mais voltado, como é um tijolo, né, uma arma branca, o livro, felizmente, podia ter o dobro de páginas, não podia ser que nem as memórias de Fernando Henrique Cardoso, 4 tomos de 1.200 páginas cada um. Consciência pesada. Mas você merecia, na verdade, 4 livros desses,
Seguramente material você tem, isso aí é o som do som do som do som. Mas eu lendo o livro, voltando à conversa, eu lendo o livro na primeira virada, eu me convenci de que, no fundo, independentemente da altíssima qualidade da arte do Eliphas, o livro é um roteiro de um pedaço da história do Brasil, que vem desde o comecinho da ditadura, vem até a democracia, olhando só com o olho viciado de um cara que foi amestrado em redação, passei a vida em jornal ou revista. E aí, depois de ter meio pensando no que a gente podia falar aqui, e aí depois, revendo o livro, eu descobri o seguinte: não é só um pedaço da história do Brasil, temos da história da política brasileira, da imprensa brasileira, que está registrado na arte do Eliphas desse livro. Que aí você começa a pegar música. Na música também, não é que ele é o ilustrador oficial de um determinado movimento, da bossa nova, ou da música sertaneja, ou do funk, ou do tropicalismo. Não, você pega a história da música brasileira, do Cartola até o crioulo, sabe? Você pega no livro do Eliphas, você vem seguindo pela ordem dos trabalhos dele com a música. Você pega do Cartola, se não pega antes. O Cartola, eu estou citando aqui para cá, eu é capaz de ter algum mais velho que ele. O Nelson Sargento, por exemplo, que está vivo, eu acho que se o Cartola fosse vivo, era mais novo que o Nelson Sargento. O Nelson Sargento está com mais de 100 anos, eu acho. Passando por esses gênios que a gente teve o privilégio de conviver com eles, que é Toquinho, que é Vinícius, que é Chico, que é Paulinho da Viola. Estou lembrando aqui das capas. Estou aqui pensando menos no som e mais nas capas do Eliphas. E uma outra coisa legal também é que o teatro, eu acho que tinha que ter. Podíamos fazer depois uma outra roda dessa. Deixa eu só falar, nós estamos transmitindo ao vivo para o meu blog, para o Nocaute. Então, pode falar mal do governo à vontade, não tem perigo, está sendo transmitido ao vivo. Se entrar algum japonês de farda preta, aqui está registrado. Então, por exemplo, a contribuição que você deu para o teatro é inacreditável. Eu não lembrava. Porque, na verdade, esse teatro engajado, tirando Zé Celso, mais 3 ou 4 grupos, esse teatro revolucionário, atrevido, ousado, já não é mais tão frequente quanto era naquela época. Né? Então, você pega... Tem a capa linda que você fez, um cartaz lindo com o Boal, com a burro e ponta de faca. A caranca do Boal, assim, com um ar triste, e em cima da cara dele uma impressão digital. Eu vou contar uma história aqui. Sobre esse cartaz, é legal porque há pouco tempo, numa exposição de cartazes políticos, no Instituto Tomiotaki, botaram lá esse era um dos cartazes deles. Bom, e eu não pude ir na abertura. No dia seguinte fui com a minha mulher e tinha um grupo de estudantes da Uninove. E diante do meu cartaz, junto com a minha mulher, perguntaram: o que quer dizer isso aí? Aí ela resolveu que eu poderia explicar melhor. Eu tentei explicar para aqueles garotos e garotas o que se fazia naquela época e por que o cartaz, e por que a peça do Boal havia sido censurada e por que, sob o retrato dele, aquela famosa identificação do presidiário e a digital sobre o rosto.
Eles não sabiam nem que tínhamos passado por uma terrível ditadura militar e não entendiam o significado daqueles carimbos que o cartaz contém, que é o carimbo da censura, que vedava os desenhos, além dos textos. Mas há uma outra arte censurada aí, que é uma capa de livro que você fez para o Roberto Drummond, que é O Dia que Eu Morri em Cuba, que é um desenho muito bonito, que não tem absolutamente nada de ofensivo. Nem naquela época você poderia dizer que é ofensivo para crianças ou para famílias e tal. É um torso feminino, do ombro um pouco acima do joelho, onde tanto os seios da mulher quanto o sexo estão cobertíssimos. O truque, inclusive, é esse, é como se fosse uma serpentina, uma coisa de carnaval, que cobre os seios da mulher e a papelada desce e cobre o sexo. E a censura cortou, vetou a capa. E tinha vetado a outra também, do Roberto Drummond, que era, não me lembro qual, foram duas capas que você fez. Roberto Drummond, Sangue de Coca-Cola. Então, para não ficar à margem, é preciso lembrar também que a boa literatura que se conseguiu fazer, apesar dos pesares, na época da ditadura militar, chamados malditos escritores, que está aí, Roberto Drummond, o João Antônio, o grande João Antônio, Marcos Rey, Plínio Marcos, você? Não, eu estava começando, e com um livrinho. Não. A ilha. Não, mas era um A ilha de 76, cara. Não, um livrinho, uma reportagem. Claro, uma coisa subversiva para a época, subversiva. A gente estava comentando agora que a igreja comprava quantidades enormes do livro e ficava as freirinhas encapando o livro com papel de jornal para distribuir nos movimentos sociais, distribuir em favela, distribuir em sindicato, sem o peão, o patrão ou a polícia saber que estava lendo um livro comunista, uma coisa assim. Então, é importante, também, para terminar, é importante ver o livro do Elifas com esse olho, né, da denúncia. Por que não podia? Porque a maioria das pessoas não sabia. Você está dizendo que mostra um cartaz com a cara do Boal, com impressão digital espalhada na cara, com um número que a polícia põe, a data, um número por baixo. A pessoa não sabia do que se tratava. Não. É isso. O pessoal que está saindo das faculdades hoje, seja do que for, eu vejo mais o vício do meu lado, das escolas de jornalismo, as melhores escolas, com os melhores professores. Pô, os caras não sabem de nada do que está acontecendo no mundo. Você perguntar quem é Tolkien, quem é Elifas, Laerte, não, porque Laerte agora ficou muito exposta à mídia, pela revolução que sozinha está fazendo, uma revolução, você sabe disso. Mas essa meninada não sabe quem é você, quem sou eu, quem é você, não faz a mais pálida ideia. E menos ainda nós, eu, cá por mim, falo que sou uma pessoa obscura, mas esses caras não sabem de gente importante, não sabem de João Antônio, cacete. Nunca leram um livro de João Antônio. Então, precisa... É bom que o livro é barato. 50 pila por um livraço desse caiu do céu. Para fazer, tentar chegar ao maior número de pessoas possível. Bom, tem um montão de coisa para a gente falar, então eu vou ficando por aqui para continuar todo mundo falar. Eu queria trocar de lugar com o Toquinho. Vivo? É. Qual é a vantagem que você tem? É mais confortável. Qual é o que eu tenho vantagem? Senta aí. Eu estava
me sentindo um complexo de inferioridade. Essa é menor. Que grandiosidade. Eu achei que era sacanagem. A primeira reunião que eu e Toquinho fizemos um especial na TV Globo, a partir de um trabalho que fizemos juntos para a Declaração Universal dos Direitos da Criança, e eu passei 2 meses na Globo, sofrendo como um cão, porque aquilo é uma máquina de fazer maluco e uma máquina de filhos da puta, né? E, num certo momento, eu percebi que toda vez que eu chegava diante do Talma ou de qualquer outro diretor, a minha cadeira era sempre a mais baixa. Pô, eu percebi, falei, cara, não vou mais sentar, não converso mais sentado. E aí, essa lembrança me veio agora, quando vi Toquinho aqui sentado, abaixo dos outros, eu me senti na frente do Roberto Talma, me enchendo o saco. Então agora você é o Toquinho. eu sou o Toquinho. Agora eu estou no meu lugar. Bom, eu acho que eu vou deixar o Toquinho para depois, porque o Laerte é um velho companheiro. Eu sempre me engano. Eu esqueço, mas enfim. Laerte é companheiro de um tempo em que a indústria gráfica se desenvolvia. A indústria gráfica é a Rede Globo de televisão, montada com o objetivo de mostrar um Brasil irreal e não apenas glamuroso, mas era preciso de uma certa vigilância, e a indústria gráfica se desenvolvia com muita rapidez. É desse período a revista Realidade, com grandes reportagens, grandes fotografias. E eu muito cedo percebi que os ilustradores, os cartunistas, estavam perdendo espaço. E quando eu fui chamado e topei o desafio de fazer no Rio o jornal Opinião, e estou falando de 1972, eu percebi que eu precisava desses companheiros, porque era mais difícil naquele período, pelo menos naquele início de década, censurar desenhos, embora com a prática, em 2 anos, eles aprenderam a censurar. Eu mesmo fui vítima de uma porção de desenhos, Laerte também, enfim. Mas é que ter o Laerte aqui, a Laerte, desculpa, para falar um pouco desse período e o que significou para esta geração de desenhistas enfrentar esta dificuldade que se contrapunha a um grande desenvolvimento da indústria gráfica, num período em que era, de novo, mais fácil vetar uma fotografia que pudesse ser eventualmente uma denúncia do que uma metáfora desenhada ou mesmo uma charge. Acho que isso Tá falando? tá. Bom, em primeiro lugar, deixa eu deixar claro aqui, porque eu me sinto honradíssima pelo convite e que eu dou um alvará pleno e permanente para todo mundo me tratar na flexão de gênero que preferir, porque aqui é tudo velho companheiro, mas nós temos afeto. Afeto agiliza as coisas, afeto azeita tudo. Pode me chamar de velho companheiro. O Elifas não me mandou o livro, filho da puta. Eu esqueci. Eu tive que ir na Wikipédia para também me abastecer de material. Quem é o Elifas mesmo? Não sei se fosse necessário. Mas comparar os dois tempos é uma tentação. Porque nós estamos vivendo uma etapa histórica que nos leva naturalmente a comparar com o golpe de 64. Aí a gente fica pensando, já estamos numa ditadura? Não sei, mas que foi golpe está meio claro para todo mundo. Se já estamos vivendo hoje uma ditadura ou não, ou ainda não, é um outro ponto do debate.
Mas golpe foi. Naquela época a gente demorou para se acertar. O Elifas conta numa entrevista que eu vi na Wikipédia que demorou até 67, né? Você era operário, quando aconteceu o golpe de 64, você estava trabalhando na fábrica e daí a consciência do que estava rolando no país, como para mim também demorou. Ou para mim, eu acho que até os anos 70 eu não sabia direito o que estava rolando. O que é isso tudo que está acontecendo? Tá, houve militares e tal e tudo, mas qual o significado, o impacto mesmo disso? O que tinha antes? Porque nos faltava isso, o que tinha antes? Como falta ser? O livro do Elifas, que faz uma retrospectiva não só do trabalho dele, mas da vida do país também, das nossas ideias, dos nossos desejos, dos nossos afetos todos, dos nossos gêneros todos. Ele é importante nesse momento do que a gente está vivendo, porque se naquela época havia um problema abusivo e evidente e truculento da censura, de um sujeito dentro da redação, analisando o que podia e o que não podia, além disso ele ainda ia na boca de fala da gráfica para saber se não tinha mudado nada, tudo você conta lá. Isso, pagamos um preço por esse procedimento da ditadura, onde a gente tinha que combater a censura em nome... Você não viu, não? A gente tinha que combater a censura em nome de informação básica, contar coisas que estavam acontecendo, porque senão elas não iam ser ditas. Era zero. O resultado da censura era um bloqueio de informação, era a construção de um muro denso e indevassável. Como é que você ia para... Então você tinha que arrumar truques, chamar cartunistas para fazer uns desenhos, e usar um desenho assim, e usar uma informação meio dúbia, de forma a driblar a censura. E muito frequentemente isso foi possível. Tanto é que a produção brasileira não ficou na mediocridade. A tirania nos levou a criar coisas, não abateu a literatura a um nível de indigência. Pelo contrário, muita gente escreveu coisas excelentes, coisas incríveis. Houve um florescimento, eu acho, do cartoon, da charge, da história em quadrinho, em anos de ditadura. Por quê? Ditadura tudo bem? Não, ditadura não tudo bem. Mas talvez haja mais problema em circunstâncias que hoje a gente está vivendo. Hoje não existem informações que são sonegadas, mas existem tipos de informação que ganham a primeira fila e conseguem atingir um consenso. Nós acabamos de viver no domingo um festival de horrores nesse país que evidenciou uma situação de tragédia, para dizer o mínimo. O que os jornais no dia seguinte, na segunda-feira, estavam contando? O desembargador foi filiado ao PT. Essa era a grande informação. Não é mentira. Mas você percebe? Não há uma informação que foi bloqueada. Há um modo de dizer as coisas que é espúrio, que trai a realidade. Então, hoje nós estamos vivendo um campo de disputa que a gente não pensava que ia ter que viver, a gente achava que era uma questão, vamos tentar contar as coisas, vamos dizer o que está acontecendo, que o serviço se faz por si mesmo. Não é assim, não é bem assim. Nós temos um desafio hoje de frequentar uma mídia que nos quer muito mal, mas precisa também. Nós precisamos estar nesse... Eu não sei o que eu ia dizer agora. Eu ia passar para um outro ponto que você falou, que era isso, a safra incrível de cartunistas que existia nessa época e que, de certa forma, debandou nos meios dos anos 70. Assim. Por quê? Eu acho que foi por causa da distensão. A distensão colocou em campo, ou na mesa, uma quantidade de complexidade política que
que representava uma carga excessiva para o cartunismo que se fazia antes. Antigamente a gente achava que existia o bem e o mal. O mal era a ditadura, e todo mundo que fosse mais ou menos conivente com aquilo. O bem éramos nós. Era uma faixa ampla de gente, assim, era todo fácil, mundo. né? Era fácil. Era fácil. Para fazer um cartoon, você só tinha que fazer uma denúncia meio vaga, assim. Não, tem um capitalista imundo, aliado a um imperialista escroto que está reduzindo a nossa população à miséria, e você punha isso tudo num desenho e estava dado o recado. Eu acho que o tempo mostrou que esse recado era insuficiente. Era insuficiente. Eu acho que muita gente pensa no Jotinha, por exemplo. Jotinha era um excelente cartunista. Onde anda o Jotinha? Londrina. Londrina. Agora, se você me pergunta o que ele está fazendo, tem que ir na Wikipédia. Era um Delfinho, garoto. Era um garoto prodígio. Um excelente cartunista, bom, puta desenhista, uma produção incrível. Vai, Wikipédia. Eu nunca fui censurada. Tenho essa confissão a fazer. Mentira, eu fui censurado uma vez, mas já era a Nova República. Já era o governo Sarney. Eu fui censurado. Jornal Domingo ou revista? Gazeta Mercantil mesmo. É? Eu fiz uma charge porque Na Nova República, a Nova República era o Estado. O Estado era o veículo. eu tinha a Nova República, Lavô tá novo, lembra disso? Então, eu creio, morreu, entrou o Sarney, todo mundo embarcou, o Roberto Miller, que era diretor do governo, foi fazer parte do staff do governo. Muita gente embarcou nisso, então havia um consenso assim, de que agora sim estamos na rota certa. E eu estava puta nessa época e querendo mostrar a minha putice, porque eu achava que o que estava acontecendo era uma passada de perna, um movimento que era, para mim, o Direta Já. O Direta Já era um movimento que deveria estar carregando o processo histórico naquele momento. Não estava, passaram a perna. E aí eu estava puta com a história, eu não lembro que charge que eu fiz, infelizmente, a única charge que foi censurada. Eu perguntava para o editor, para o chefe de redação, você está proibido essa charge de sair? E ele falou, tô. Eu saí. Glória! Censurado. Tenho que contar para os meus netos. E pronto. Esse foi meu episódio de censura. Por quê? Porque eu sou cagona. Como muita gente, eu sou cagona, eu fico com medo. Durante a ditadura, eu trabalhei na imprensa operária, trabalhei na Gazeta Mercantil, não tive ocasiões de... Foi você que inventou o João Ferrador? Fui, nunca foi censurado o João Ferrador. Quem inventou, na verdade, foi o Nunes, o Antônio Carlos Félix Nunes, e eu dei vida de cartoon para ele. Assim. Não sei se as pessoas sabem. João Ferrador era uma espécie de um símbolo São Bernardo, do movimento grevista operário do ABC. Era um bonequinho com um boné de operário, com uma ferramenta, um alicate, uma coisa assim, numa cartão. sempre bravo. Com uma cara empurrada e um balãozinho dizendo, hoje eu não estou bom. Ele era uma encarnação do espírito do metalúrgico. Havia aquele metalúrgico combatente que estava recuperando a prática da greve para a história brasileira e simbolizado na figura do Lula. O Lula usava essa camiseta, era uma coisa assim, eu ficava todo feliz. Oba! Mas censurada mesmo nunca fui, porque eu não trabalhava na opinião, nem no movimento. Eu fiz acho que um desenho ou outro com movimento, não sei o quê, mas eu não sei, tinha uma coisa de correntes. Eu era do Partidão, você percebeu. Eu queria te perguntar, você já deve ter respondido a isso umas 500 vezes. Você foi do Partidão, de carteirinha, participar de célula, base? A gente não fazia carteirinha. Era de uma base de Partidão. Era. O meu codinome era Maurício. Nunca contei isso em público. Eu me sinto muito mal de ter contado. O Partidão, salvo as honrosas exceções de Você sempre, veio que virou PPS. que virou essa merda do PPS, o perdão da vulgaridade.
O Partidão sempre foi um partido, digamos, muito resistente às chamadas questões dos costumes. Eu tenho um caso que eu quero bater em você. Quando Gregório Fortunato voltou do exílio, ele veio para São Paulo, eu fui buscar no aeroporto. Gregório Bezerra. E eu falei, Gregório Fortunato. Não, perdão. É o começo do Alzheimer. O primeiro sintoma é esse, trocar Gregório Bezerra por Gregório Fortunato. Quando o Gregório Bezerra voltou do exílio, ele veio a São Paulo e eu fiquei meio aí pagiando, ciceroneando ele, e as mulheres resolveram fazer, as mulheres engajadas, que trabalhavam na área de imprensa ou no mulherio ou no Nós Mulheres, que eram duas tendências, e fizeram um ato enorme no Teatro Escobar para ele, onde ele falou longamente, aquela coisa bonita, aquele velhinho já de cabeça branca, que tinha sido torturado, espancado, banido, trocado por embaixador, e ele falando ali com uma serenidade. Aí alguém se levantou na hora dos debates e perguntou por que o Partidão, como é que o Partidão via, o Partidão era tão conservador, via o movimento de libertação das mulheres, o movimento de independência das mulheres. Aí ele respondeu com uma candura. Ele falou, não, fala-se muito mal do partido, aquele sotaque carregado, fala-se muito mal do partido, o imperialismo inventa essas coisas todas, não temos nada contra a libertação da mulher, há alguma resistência lá à doença do pederastismo. Mas aquilo, a maravilha pela sinceridade. Eu pergunto o seguinte, os seus camaradas do Partidão, como é que viram a sua revolução, essa revolução que você está fazendo? Isso é muito recente. Eu, como sou cagona mesmo, eu deixei para fazer essa revolução toda. Agora, com filho crescido. É revolução e segurança. Então, o pessoal, os meus amigos. Nos bons tempos você iria cortar cana no Nordeste. Talvez, mas nos meus tempos eu também não me permitia essas coisas, eu também era linha dura comigo. Eu escondi meu desejo por homem durante quase 40 anos. Desde que eu entendi que gostava até quando eu resolvi. Você acha que a militância contribuiu para você conter isso? Não contribuiu, mas se harmonizou. Era meio a forma que eu precisava. Eu gostava de estar dentro de um ambiente onde eu sentia que a homossexualidade era vista com ressalvas e tal, não sei o quê. Ressalvas porque eu estou sendo boazinha aqui, né? Porque eu... Tinha a doença do pederastismo. Já escutei muita merda, mas, era uma época em que o Pasquim, por exemplo, o Pasquim era a vanguarda do jornalismo combativo e tal, mas era um grande machista. Eu falei isso pro Ziraldo, ele falou, não era não. Falava pro Ziraldo? Para pegar minhas pernas. Era assim que era. Acho que tudo isso é passível de crítica e tal, não sei o quê, mas tem uma hora que eu francamente flexibilizo. A pessoa que eu conheço há 40, 50 anos e me chama meu querido com afeto, com uma voz embargada de afeto, eu não vou falar, querida. Eu digo que eu me sinto uma mulher mesmo, me sinto representada do menino, mas é isso. Você não vou chegar para minha mãe e falar que ela tem que me chamar de filha agora. Ela chama. Mas era sobre essa coisa, essa época assim. Eu vim pensando sobre isso, porque
a gente quase não consegue se conter frente à necessidade de comparar aqueles anos e estes anos. Porque, já que estamos vivos todos e somos as mesmas pessoas, razoavelmente, ninguém fez grandes mudanças de lado ideológico, né? Continuamos aqui, continuamos pontas firmes, continuamos no lado que está apanhando. Ninguém ficou trilionário, ninguém saiu mudando tudo e lançando para o ar uma história. As lutas continuam. Então a gente fica pensando, que luta é hoje? É a mesma? São os mesmos caras? Não são os mesmos caras. Não, são piores. Mas são piores? Quem está por trás do Moro? Por que o Moro faz e desfaz tudo o que faz, quantas vezes quiser? Os escândalos que aconteceram no domingo passado não são os últimos que esse cara vai perpetrar. Quem segura quem está bancando essa empáfia toda, né? Peitar tribunal, peita, e vem, e faz, e manda. Liga lá de Portugal para o delegado, manda. Não solta. O que é isso? E todo mundo se cala. Então está acontecendo alguma coisa que não é falta de informação. Está acontecendo alguma coisa que passa pela necessidade da gente pegar o livro do Eliphas e entender como se dá essa simbiose, essa vida do artista, do músico, do cartunista, do escritor, com um movimento que é necessário hoje. Beleza, obrigado, querida. Obrigada eu! Eu sempre que falo deste tempo e dessa trajetória, e eu sempre me lembro de duas charges. Uma eu editei quando eu editava a capa de Veja, em 79, uma do Milor Fernandes. Era uma profecia, porque acabou acontecendo. A charge era a seguinte: era uma televisão com defeito. O consertador da televisão e a senhora, diante do aparelho, ela ouve dele assim: minha senhora, a televisão está perfeita, a realidade enguiçou. E nós estamos vivendo esse tempo, né? As televisões estão absolutamente perfeitas hoje, com capacidade de definição impressionante, mas a realidade está enguiçada. E a outra desse período é do Enfio. O sujeito chegando em casa de macacão, com a marca de uma sola de sapato na bunda, dizendo para a mulher: olha, a fábrica é ótima, eu é que não presto. São duas lembranças desse período em que era possível fazer isso tudo que o Lete acabou dizendo, e que, de certa forma, demonstra que ambas são proféticas, essas duas chaves, né? Representam claramente o que nós estamos vivendo hoje. Esta necessidade de entender o que estamos vivendo hoje, para mim, estão contidas nessas duas chaves, né? De uma TV cada vez mais sofisticada, que nos mostra uma realidade absolutamente enguiçada. E a outra... Ninguém chama mais um técnico para consertar a televisão. Não, você joga fora. Para começar, você joga fora e compra outro. Vai nas casas da Bahia. Eu agora vou passar a palavra para o Toquinho, e com o Toquinho eu não preciso falar muito sobre a obra e o próprio, né? Mas quero falar do amigo querido, do parceiro, e das experiências que passamos e fizemos juntos ao longo desses 50 anos, trabalhando em várias frentes, porque a gente fala em capa, mas no meio disso teve shows, teve especiais, teve televisão, teve até música, né? Muitas e boas. Então eu queria que todo mundo falasse um pouco desse período e da nossa experiência e do que significou para ele essa minha participação, né? Porque eu considero todos eles
retratados e presentes no livro, meus parceiros, porque sem a permissão deles, sem essa parceria, eu não teria conseguido fazer o que fiz. Né? Então... Bom, Elifas, eu escuto aqui, começa a falar, eu queria só registrar, chegaram aqui, que eu tenha visto pelo menos, acho que 3 ou 4 silvícolas dessa tribo, são Palmério Dória, de Vasconcelos, o Zé Genuíno, o Cláudio Tosi, que está escondido na casa, e a querida Clarice Herzog. Clarice, quietinha, ali, encolhida de frio. E junto com ela, o Ivo Herzog. Cadê ele? Tá ele ali, ó, quietinho também. A família dele quietinho. Bom, Elifas, você, acho que o Mário de Andrade falou que o artista é a antena da raça, você é a antena da raça, da história, antena do Brasil. Um artista como Elifas, e nós trilhamos aí vários segmentos, né? O Elifas fazia de cada long play, né? Que tinha um espaço, porque CD hoje não tem espaço nenhum, é muito pequeno. Mas era como se fosse um quadro, né, que ele pintava. E mais que isso, não é só a técnica que o Elifas tem, um artista fantástico, mas o conteúdo dele. Quando você viu uma capa de disco do Elifas, tinha aquelas dimensões do conteúdo, do que tinha dentro. Não só você via o artista, mas o conteúdo das canções já estavam ali. Porque não era só um quadro bonito, um desenho bonito, existia uma vida ali dentro, existia essas dimensões do ser humano que estava ali dentro, do artista. E ele fez capas assim para a música brasileira toda, como você falou, e ele pegou em cheio, assim, mais de 45 anos você trabalha com capas, comigo especialmente, cenários, direção, a peça Canções de Direito da Criança, que você falou, especial da Globo, fizemos o disco, enfim, Elifas fez parte da minha vida, da minha vida só não, da música brasileira toda, né? E capas fantásticas. Então, tá com você hoje, só que você não me deu o livro não, né? Eu sou o único aqui que não... Não, tá vendo. Não, eu sou o único que tem, porque eu pedi, fui lá... Você não veio, não, tá vendo. Não, mas eu cheguei agora. E tá barato, viu? Eu trouxe meu empresário porque ele vai pagar. Hoje ele tem que comprar 2. Pronto. E fala para ninguém emprestar, não. Mas você queria falar sobre a música brasileira da minha geração? Antes você me deu uma dica do que falar sobre a minha geração, foi isso? Não, acho que você falou que... Bom, acho que falou que era necessário falar, mas o que eu quis dizer em relação à tua fala aqui é que estivemos juntos de outros grandes criadores de música, não só. E quando eu pensei nisso, eu pensei em Vinícius, claro. Eu pensei em Chico, em Paulinho, em Martinho, gente que esteve conosco em muitos projetos, em muitos shows, e sempre lembrando da importância de Fernando Faro nas nossas vidas. Foi né? uma coisa incrível. Você pegou uma geração, essa geração que felizmente eu faço parte, né, de uma maneira privilegiada, uma geração que vem do Glauber Rocha, vem do cinema novo, vem do João Gilberto, vem do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, uma geração que vem da Sinfonia de Brasília, desse Brasil gostoso, né, de ser brasileiro. Essa geração toda coesa, como é a minha geração, você vê que a gente faz música brasileira até hoje, e você não vê, você pega aí 10, 12, 15 talentos, e todos aí com êxitos, com uma obra incrível, e você não vê ninguém fazendo canção parecida com outros. Você pega o Djavan, pega o Chico, Caetano, o Gil, você identifica a música de cada um e todos fazendo canção brasileira. Eu não sei se vai ter uma geração com essa unidade daqui para frente, entendeu? Eu não sei com essa coisa tão dispersiva que tá o mundo, o Brasil, o que vai acontecer. Nós estamos falando de
de épocas negras e confusas, acho que você tem que preparar mais seus próximos desenhos, porque vai piorar. Vai piorar. Não acho que vai melhorar muito, não. Então, o Brasil, a gente tem que estar preparado musicalmente, artisticamente, tecnicamente, para enfrentar essa convulsão aí que está para vir. Não é brincadeira. Bom, eu acho que chega de conversa, né? Na hora de vender livro. Vamos vender o livro, Genildo? Porque daqui a pouco o povo começa a ir embora e aí eu compro livro. Eu quero fazer uma pergunta, tem direito. Pois não. Vocês têm um trabalho lindo, magnífico, incontestável. Quero saber da Casa do Tempo, que é uma promessa de um novo trabalho que está há muito tempo por acontecer. Pô, cara, Vamos fazer a canção dos Beijos da Criança e a Casa do Tempo. já está resolvido isso. Tá? Eu já vou mudar lá perto da casa do Elifas e a gente vai trabalhar. Casa do Tempo é um projeto que o Elifas me passou, como me passou a Canção dos Direitos da Criança, e é uma ideia linda, onde os sentimentos, cada sentimento tem uma canção. Quer dizer, o ódio, o amor, qualquer tipo de sentimento ele vai ter tomar vida ali, né? E vai ser uma canção. Eu já fiz a Canção do Tempo e a canção preferida minha é da mentira. Já está pronta também. E a gente se diverte muito fazendo canção infantil, porque a gente tem que ter humor, né, para começar. Se não tiver humor, não dá para fazer canção infantil, não. E a mentira, eu sempre falo que é a arte da preservação, que a gente sempre mente para quem ama, né, para poder ajeitar as coisas. Então, Mas acredita nisso. e a canção está pronta e você está solidário nisso e endossando, certo? Certo, Rita? Melhor é vender livro, sabe? Concentra com 20% e entra com 80%, tá bom? Acho que é isso, né, gente? Obrigado, viu, por terem vindo.